Você sabe como acontece a renovação do homem interior? Você sabe como é um homem espiritual? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, lembrando que nós temos um grupo de intercessão por todos os inscritos no nosso canal. Você crê na oração, confia na oração, quer ser alvo de intercessão, então, além de aprender, você também será alvo de intercessão se inscrevendo no nosso canal. Nós temos aqui um grupo de círculo de oração masculino que está sempre orando por todos os inscritos do nosso canal. Sejam muito bem-vindos, nós vamos fazer uma oração de início para Deus abençoar esta aula. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por poder junto com os teus filhos estudar a tua palavra. Peço a tua bênção, ilumine a todos os teus filhos, que nós possamos frutificar com este ensinamento, para a glória do teu nome, que esta palavra gere vida, traga bênção e saúde ao teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero aqui desde já mandar aqui um abraço a todos os irmãos que são inscritos no canal, que fazem parte da ACAT, da comunidade ACAT, ali no grupo do WhatsApp, e também a todos os irmãos que são assinantes para receber os nossos slides. Lembrando que é um precinho bem pequeno. Quero parabenizar a irmã Jusilene, ali de Imperatriz Maranhão, Assembleia de Deus. Ela diz para mim que ela imprime os slides e faz ali encadernação também. E ela até agradeceu, pastor, estou feliz por ter imprimido os slides, porque a lição 9 eu já tenho um assunto imprimido que foi dado lá nas primeiras lições sobre narcisismo, etc. Deu os parabéns para ela e disse que na pessoa dela eu ia mandar um abraço a todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal e também são assinantes e fazem parte da comunidade ACAT, que é o grupo do WhatsApp ali. Então, parabéns, irmã Jusilene, da Assembleia de Deus, ali de Imperatriz, no Maranhão. Um abraço a todos os irmãos. Também um abraço para o meu amigo Dirceu Zanquete, meu amigo de infância, que está morando nos Estados Unidos, lá no estado do Colorado, em Denver. Um forte abraço, Dirceu, que Deus te abençoe aí, é cristão também, serve a Deus ali em Denver, na igreja evangélica. E a sua família, que Deus possa abençoar as suas filhas, que Deus possa abençoar a sua família, sua esposa, que Deus possa ser glorificado na sua vida, e a todos os irmãos dos Estados Unidos, que Deus possa abençoar a todos. Nós temos hoje, irmãos, a nossa aula, lembrando que além da comunidade ACAT, você pode se inscrever ou entrar no grupo de espera da mentoria de oratória. Atenção, anote essa data. Atenção todos, anotem essa data, dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro, é uma terça-feira, às 20 horas, nós iremos fazer uma grande aula gratuita com o tema Descomplicando a Oratória Cristã. Então, se você deseja aprender a falar em público, do básico ao avançado, porque existe sim esses níveis de conhecimento, então, terça-feira, dia 12 de setembro, às 20 horas, haverá uma grande aula gratuita. Tem que pagar, pastor Rodrigo? Não tem que pagar nada. Mas você precisa estar no grupo do WhatsApp. Então, clica no botãozinho mais, aí tem o título da lição, está escrito mais. Se você estiver no celular, clique em mais, vai aparecer mais descrições ali e vai estar escrito assim, grupo de espera da mentoria de oratória. E aí você clica ali e você vai lá para dentro do WhatsApp. E aí no dia 12 de setembro, todos que estiverem no grupo do WhatsApp vão participar desta aula. Pastor Rodrigo, mas eu tenho culto. Conversa com o teu pastor, diz para ele que você vai participar de uma aula que tem caráter de curso, é uma vez, não vai prejudicar a tua fé, muito pelo contrário, vai te capacitar para que você possa cooperar mais com o teu pastor. Fala para ele, pastor, eu preciso
É uma aula gratuita de oratória, descomplicando a oratória cristã. E eu vou fazer esse curso, então você pede a bênção do teu pastor e nesse dia você não vai estar envolvido com carnalidades, não vai estar deixando de ir na igreja para ficar fraco na fé, nada disso. Você vai estar aprendendo a ensinar a palavra e a falar para o povo de Deus a palavra de Deus, ok? 12 de setembro, terça-feira, às 20 horas. Então, clica no botão ali mais, veja o link da descrição e entra no grupo de espera que é lá no WhatsApp. A lição de hoje, a lição de número 10, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. E os irmãos notaram que eu estou meio que a caráter aqui, né? Vestido. Para quem não sabe, agora é sexta-feira, estou gravando a aula, né? Você vai assistir no domingo, mas é que agora são 21 horas e eu tenho uma vigília para pregar logo mais. Então, saindo daqui, já estou pronto e nós iremos ali uma grande vigília para cultuar a Deus juntamente com os nossos irmãos, aqui na nossa cidade mesmo, um grande setor aqui da nossa cidade, e vai ser uma bênção. Então, a renovação cotidiana do homem interior. Muito importante esta lição. Nós vamos aprender, irmãos, como é importante você entender que você é um ser espiritual e você deve viver de acordo com os padrões espirituais do reino. Você tem que viver de acordo com as reações do espírito e não de acordo com as sensações da carne. Você tem que viver de acordo com as intenções do espírito, tanto o espírito de Deus como o teu e o meu próprio espírito, porque no nosso espírito, Paulo ensina isso no início da Epístola aos Romanos, a palavra de Deus, a vontade de Deus está no espírito de cada ser humano quando ele nasce. Então o espírito do homem sempre quis e sempre quer fazer a vontade de Deus. Mas o campo da alma, esse é o grande problema, a alma sempre ou ela vai levar o espírito e o corpo para o pecado, ou ela vai se aliar ao espírito para levar o corpo a glorificar a Deus. Então o espírito, ele dentro de nós faz com que a gente se alie ao Espírito Santo e possa levar a alma também e o corpo a glorificar a Deus. E a renovação cotidiana do homem interior, ela é muito necessária. Nós vamos ver que o Espírito Santo renova o nosso espírito, mas eu devo fazer a minha parte também para receber, irmãos, essa lição é maravilhosa, para receber todos os benefícios que o homem espiritual recebe. O homem maduro, o homem que anda no Espírito, como Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito ou no Espírito. Então nós vamos aprender aqui que um homem andar no Espírito, ele deve ter consciência. Eu sou um ser espiritual que moro nesse corpo e eu tenho que viver de acordo com as intenções do meu espírito e não de acordo com as sensações do meu corpo. Tem crente que ele fica assim, vivendo de acordo com as sensações do seu corpo, e aí ele entristece a sua alma por falta de conhecimento e vai ter o seu espírito abatido. Abate o espírito se viver de acordo com as sensações do corpo. Agora, quando você entender, eu sou um ser espiritual e o meu espírito não cansa, o meu espírito não adoece. Por isso que Paulo disse, ainda que o corpo se desfaça, o homem interior se renova a cada dia. E quando você vive de acordo com as intenções do teu espírito, isso influencia a tua alma e influencia inclusive o teu corpo. Porque você está sempre confiante, isso vai fazer um bem inclusive para o teu metabolismo, para o teu sistema nervoso, para os órgãos. E a Bíblia diz que um coração abatido, ele pode adoecer os ossos, mas um coração alegre aformoseia o rosto, influencia a matéria. E tudo isso acontece quando você descobre, eu sou um ser espiritual e vou viver a partir de agora de acordo com as leis do Espírito e não de acordo com as sensações da carne, porque eu não sou isso aqui. Isso aqui é a casa onde eu moro. Eu sou um ser espiritual.
E o ser espiritual, ele se renova, ele é renovado, ele tem força. Nós vamos aprender como é um homem, um ser espiritual, que anda no Espírito, que é renovado pelo Espírito Santo, que recebe todos os benefícios do reino de Deus para viver genuinamente feliz, mesmo diante das adversidades desse mundo. A lição vem também ensinar que ninguém está livre de adversidade. A Bíblia nunca escondeu nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos. Os problemas virão, mas é possível você não perder o ânimo diante de qualquer problema. Por quê? Porque você é um ser espiritual que está sempre fortalecido. Esta lição é extraordinária. Olha só o texto áureo, 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. É por isso que Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo tinha uma firmeza espiritual tão grande que, na verdade, é a realidade do que acontece quando os filhos de Deus entendem que são seres espirituais, cheios do Espírito Santo. E isso fortalece e faz com que a pessoa tenha uma estrutura tão firme que o próprio salmista disse, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Olha que lindo aqui, irmãos. Leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios 4, 11 ao 18. E os objetivos da lição: refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Quando você descobre que é um ser espiritual, fortalecido por Deus, você também vai ter conhecimento das riquezas espirituais prometidas para os filhos de Deus. E aí você vai aplicar os teus pensamentos e o teu coração a estas riquezas. Vai andar mais no âmbito da fé do que no âmbito da incredulidade. Esse é o grande problema. Quem é espiritual, ele anda no campo da fé. E a Bíblia, nós vamos aprender aqui, a Bíblia diz que é esta fé que faz com que a gente possa vencer o mundo. Agora, quem não é espiritual, quem não está renovado, ele vai andar no campo da incredulidade. E o campo da incredulidade, a pessoa está sempre fazendo a antecipação do medo e ela é muito negativa. É como um copo que está pela metade com água. Quem anda no campo da incredulidade, para esta pessoa o copo sempre está quase vazio. Ela vai olhar o copo pela metade, esse copo está quase vazio. Mas quem anda no campo da fé, renovado espiritualmente, entendendo que é um ser espiritual, ele vê um copo pela metade e ele diz, esse copo está quase cheio. Ele sempre tem uma visão confiante das coisas. Pastor Rodrigo, positivismo é pecado? Existe um segmento por aí que é o segmento do positivismo. O positivismo, exclusivamente acreditado somente à capacidade humana, é pecado. Pessoas que são extremamente positivas, um positivismo em si próprio, é pecado. Agora, os cristãos podem sim serem positivos em Cristo, positivos em Jesus, positivos na graça do Senhor Jesus, positivos na provisão do Senhor Jesus, positivos na misericórdia do Senhor Jesus. Pode ser positivo em Cristo, que não é pecado. Seja uma pessoa positiva em Cristo, ok? Questionário Tempestade Cerebral. Temos 5 perguntas, faça no início da lição para responder com os alunos no final da lição. Qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? 2. O que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? 3. Que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica? 4. De acordo com a lição, o que o espírito da Babilônia nega? 5. O que a Bíblia nos alerta a respeito de nossa luta? Então, faça essas perguntas para os alunos ficarem atentos na aula. Introdução. Quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo traz para o espírito do homem todas as condições para que este enfrente as adversidades. É por isso que você vai ver, eu tive o privilégio de ir lá em Filipos, na Grécia,
Hoje lá tem ruínas do que era a antiga cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo esteve ali e ele foi vítima de uma surra pública. Ele foi espancado publicamente. E eu tive no cárcere, onde Paulo e Silas ficaram presos. Existe ainda lá as ruínas do cárcere. E lá em Filipos, o apóstolo Paulo, mesmo tendo sido espancado, mesmo tendo sido humilhado, mesmo tendo sido ridicularizado, isso tudo aconteceu com o homem exterior. Ele sabia disso. Mas o homem interior não perdeu o ânimo de cantar, de louvar. E o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, e a epístola onde ele mais, até nós na teologia classificamos a epístola aos Filipenses, da carta da alegria, onde ele mais menciona alegrai-vos no Senhor e aonde mais aparece em suas epístolas a palavra alegria. Mas foi num contexto onde mais ele sofreu, literalmente dores no seu corpo. Mas como pode um homem, em meio a tanta adversidade física, manter o ânimo para falar em alegria, como ele fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O que é isto? Isto é a realidade de um homem que anda no campo da fé, de um homem que entende que é um ser espiritual e anda no campo do espírito, de acordo, escreva essa frase, nós temos que andar de acordo com as leis do espírito e não de acordo com as sensações da carne. Paulo andava de acordo, ele chega a dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer aprender como é um homem espiritual que anda de acordo com as leis do Espírito? Então, anote aí. Olha só. Deixa eu só terminar a conclusão aqui. Aprenderemos que não temos que fugir das aflições ou da realidade das aflições, mas temos a garantia do ânimo que nos renova a cada dia. Aleluia! Olha que introdução mais linda. Agora, isso aqui não está na lição, anote aí. E você pode fazer agora, no início da lição com os alunos, uma tempestade cerebral. Olha só, irmãos, quantos textos tem aqui. Você pode pedir assim, como que é uma tempestade cerebral? Você diz assim para a classe, irmãos, alguém abre para mim Filipenses 4:13, alguém abre para mim 2 Timóteo 1:7, alguém abre para mim 2 Coríntios 4:16, Hebreus 11:34, Colossenses 3:2, 1 Coríntios 2:16, 1 João 5:8, Salmo 112:7, Gálatas 5:25, 1 João 4:4, 1 João 5:18, Atos 1:8, Hebreus 4:16, Salmo 125, verso 1, 1 Tessalonicenses 5:18. O que é isso, pastor Rodrigo? A Bíblia mostrando como é um homem espiritual, tá? Talvez você, de repente, todos os versículos, são muitos, né? Vai tomar muito tempo da aula. Mas escolha aqui uns 5, 6 versículos e vamos fazer uma maratona bíblica. Quando eu pedir para alguém ler, você já está aí com o texto aberto, vai ler. Mas olha só, como é um homem espiritual? O homem espiritual é assim, ó. Tudo pode naquele que o fortalece. Filipenses 4:13. Tem espírito de fortaleza. 2 Timóteo 1:7. Se renova a cada dia, 2 Coríntios 4:16, da fraqueza tira força, Hebreus 11:34, pensa nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2, tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16, vence o mundo pela fé, 1 João 5:4, não teme notícia ruim, Salmo 112, verso 7, anda no Espírito, Gálatas 5:25, sabe que maior é o que está nele, 1 João 4:4, sabe que o maligno não lhe toca, 1 João 5:18, sabe que recebeu poder de Deus, Atos 1:8, tem ousadia diante do trono, Hebreus 4:16, é confiante e inabalável, Salmo 125, verso 1, em tudo dá graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Isto é o que a Bíblia ensina acerca de como é um homem espiritual, que anda de acordo com as leis do Espírito. Aleluia! Pastor, esses slides é muito caro? Não, irmãos, não perca tempo, é R$3 por semana. Só que, claro, a Hotmart, que é a empresa que eu forneço, eu hospedo os slides lá para eles
fazer todo o processo de compra, eles não vendem um produto tão barato de R$3. Então eu lancei o plano trimestral. Você compra por 3 meses e você vai pagar 49 alguma coisa. Pode parcelar em 7 vezes, é muito barato. Lembrando que para 3 meses, alguém pensa assim, poxa, R$49, pastor Rodrigo. Não, irmãos, parte disso eu deixo para a Hotmart, parte disso eu deixo para o meu amigo Cláudio, que me ajuda aqui, auxiliar irmão Cláudio. Então o que acontece? É R$3 por semana, eu nem fico com R$3 por lição. Alguém pensa, né? As pessoas só pensam em dinheiro e tal. Mas olha, irmão, sinceramente é muito pouquinho. É para ajudar os irmãos mesmo. Então não perca tempo. Se torne um assinante por 3 meses. É muito em conta, não explora ninguém. E você vai ter essa riqueza aqui para mostrar para a igreja. Olha só, irmãos, como é um homem espiritual. Aqui estão os principais versículos da Bíblia para mostrar como é um homem que anda de acordo com as leis do Espírito. Primeira parte da lição, o sofrimento exterior. Nessa primeira parte a Bíblia vai mostrar, irmãos, a lição vai mostrar que o Senhor Jesus e a Bíblia, os apóstolos, nunca esconderam dos filhos de Deus a realidade das aflições. Até a palavra aflição no original, no grego, significa ser esmagado por um peso, por uma pedra. Vai vir o peso dos problemas. A Bíblia nunca escondeu. Mas, como o projeto de Deus é especificamente com os seres espirituais que moram nesse corpo, é especificamente com o homem espiritual, com a mulher espiritual, então Deus ele tem as condições e a capacidade de fortalecer o nosso espírito a fim de que nós possamos enfrentar qualquer peso de adversidade. Essa é a ideia, mas vamos mostrar aqui, a Bíblia ela é muito franca, né? Muito aberta, nunca escondeu. Esse evangelho da prosperidade que tem hoje aí, a teologia da prosperidade, fica pregando um triunfalismo, que o crente não pode passar por adversidade, se passar por luta está em pecado. Isso é um evangelho antibíblico, irmãos. Isso é um evangelho torcido, tá? Nunca podemos esconder a realidade das adversidades. Todos estão à mercê de qualquer problema nesse mundo, qualquer tragédia, qualquer adversidade, todos estão à mercê. Agora, o homem espiritual não se abala. Não se abala. Vamos entender algo aqui. A experiência de Paulo. Letra A e letra B. Os sofrimentos do apóstolo Paulo expressam a realidade das adversidades contra os filhos de Deus. A Bíblia não esconde isso. Vejamos alguns dos sofrimentos que Paulo enfrentou. Esta lição ficou maravilhosa, ela ficou muito didática, tá? Vai anotando aí. Vejamos alguns dos sofrimentos que Paulo enfrentou. Primeiro, prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Uma lista de 9 coisas terríveis que mostra que o apóstolo Paulo sofreu muito. Você encontra isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Letra B. Jesus falou das aflições. Está lá em João 16 e 33. Perdão. E deixou claro a realidade das adversidades do homem exterior. É isso que a Bíblia está tentando explicar. Ele deixou claro. Mas assegurou a firmeza do homem interior quando disse: tende bom ânimo. Você encontra lá em João 16 e 33. Então a experiência de Paulo revela, e o ensinamento do Senhor Jesus revela, ninguém está livre de sofrer na face dessa terra. O homem exterior, sentir dor, ter problemas, ter prejuízos, ter percas, ninguém está livre no âmbito material de passar por grandes problemas. Porém, não é apenas um homem material que enfrenta problemas, é um ser espiritual que mora numa casa material. Os dois passam pelo problema. Trava a língua, né? Os dois passam pelo problema. O homem exterior sente um pouco mais, mas o homem interior não vai se abalar. E por que é importante esta lição? Porque se o ser humano não se fortalecer, os dois vão para o problema. O homem exterior e o homem interior. Imagina se a pessoa não está em Cristo.
É aquilo que Jesus falou, a casa na areia vai desmoronar. Sofre o homem exterior e o homem interior se abala grandemente, fica com o espírito abatido e adoece e vai encontrar a morte precocemente. Então é uma tragédia o ser humano enfrentar uma aflição não estando em Cristo, porque o homem exterior vai para o problema e vai sofrer, e o homem interior não tem estrutura nenhuma e vai sofrer junto. Agora, olha a diferença de quem está em Cristo. Vai para o problema. O homem exterior, porém o homem interior, até na verdade os apóstolos, quando estavam enfrentando problemas e sendo espancados, às vezes até em praça pública, voltavam alegres por não se acharem dignos de sofrerem pelo reino de Deus. Por quê? Porque eles tinham consciência, receberam do Senhor o fortalecimento espiritual, todo o entendimento espiritual e tinham consciência dos grandes galardões e a honra e as riquezas que iremos receber, principalmente se enfrentarmos este mundo em nome do Senhor Jesus. Então eles tinham uma outra visão espiritual e isso trazia para eles uma firmeza ao ponto de apanharem e saírem glorificando a Deus por não se acharem dignos de sofrerem por amor a Cristo. Então, o exemplo do apóstolo Paulo 2, vai entendendo aí. A primeira parte vai mostrar aqui que todo mundo está sujeito. Porém, o homem exterior sente. O homem interior se fortalece e não se abala. O exemplo do apóstolo, letra A, B e C. O homem espiritual recebe as armas do Espírito e fica preparado para destruir as fortalezas. Essa é a diferença. Confere lá, 2 Coríntios, por que Paulo, aqui o exemplo de Paulo, era firme diante das adversidades. Ele até entendia que o seu corpo atrapalhava um pouco, porque ele sentia dores. Teve um dia, os romanos eles costumavam torturar os presos de diversas formas. Paulo muito provavelmente deve ter visto em algum momento, porque o apóstolo Paulo é um apóstolo das prisões, né? Passou por várias prisões. Em algum momento ele deve ter visto aquilo que os historiadores comentam, que alguns presos eles cometiam assassinatos e eles eram amarrados na cela e era amarrado no preso o defunto que ele matou. E aí aquele preso ficava com aquele defunto amarrado nele, apodrecendo ali por 1, 2, 3 dias. E esse preso ficava gritando, me livre, me libertem desse corpo, me libertem do corpo dessa morte, me libertem desse corpo morto. E o apóstolo Paulo deve ter visto isso, ou ficou sabendo disso. Um dia Paulo menciona isso também. Quem me livrará do corpo desta morte? E o que ele estava querendo dizer? Eu sou um ser espiritual que estou dentro de um corpo que se abate, sente dor, sente cansaço. Mas eu não sou isso aqui, eu moro nesse corpo. E ele fala, quem me livrará? Em outras palavras, Senhor, até quando eu vou ficar num corpo tão frágil? Realiza a tua obra de uma vez, Senhor, glorifica o teu povo. Porque há a promessa, vamos aprender aqui, que o nosso corpo será glorificado. Então, mas Paulo, ele sabia que o corpo exterior, o homem exterior se abatia, sentia dores, mas o homem interior estava sempre disposto, sempre firme. Vamos aprender algo lindo aqui. O homem espiritual recebe armas do Espírito e ele fica preparado para destruir fortalezas. Fortalezas emocionais, inclusive, que o inimigo quer colocar para nos entristecer, para nos abater. As armas espirituais destrói e você mantém confiante. Nós vamos falar da armadura, o capacete da salvação, que impede uma série de coisas que entrem nos teus pensamentos. Confere 2 Coríntios 10 e 4, Efésios 6, 10 e 11. Letra B. Paulo foi um exemplo de dependência. Essa é a questão. Nós que vivemos, entendemos, anote aí, nós que entendemos que somos seres espirituais. Segundo, nós que entendemos que temos que andar de acordo com as leis do Espírito, tá? E quando falo leis do Espírito, as leis de Deus, do Espírito Santo e as leis que Deus colocou no meu espírito. Nós que entendemos que somos seres espirituais e andamos de acordo com as leis do Espírito,
temos que viver numa dependência da vontade de Deus. Aí você não se abala, não se revolta, tá? Paulo foi um exemplo de dependência, pois afirmou que não mais vivia ele, olha só, mas Cristo vivia nele. Confere lá Gálatas 2:20, e essa é a questão. Nós temos que alcançar esse estágio. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E aí eu pergunto para você, a mente de Cristo é uma mente medrosa? É uma mente atribulada? É uma mente perturbada? É uma mente apavorada? É uma mente confusa? Não. Cristo é o poder, ele é a força, ele é a paz, ele é o amor, ele é a alegria. A mente de Cristo está em nós, está no homem interior. Então Paulo era assim, foi um exemplo de dependência. E ele disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Por isso que ele não se abalava, fica o exemplo para nós. É possível, pastor Rodrigo, sermos assim? É o propósito de Deus. Que todos os filhos de Deus, isso não é só para o apóstolo Paulo, não foi só para o apóstolo Paulo. Esta é a condição onde todos os filhos de Deus devem estar, vivendo como seres espirituais, no Espírito, andando em Espírito. Letra C. Nos ensina ainda Paulo que a verdadeira maturidade, anote isso, é uma questão de maturidade, nos faz entender que a tribulação produz a paciência. Olha só, irmãos, olha o discernimento do apóstolo Paulo. Passou por muitas tribulações e ele entendeu, a tribulação produz a paciência. E eu sempre costumo dizer, você acha que Deus vai te dar a virtude ou a oportunidade de tê-la? Você já pediu para Jesus, né? Dai-me paciência, Senhor. Pode ter certeza que você vai ficar em muitas filas para adquirir a paciência, porque ele não dá a virtude, ele dá a oportunidade de tê-la. É igual Salomão, Senhor, me dá sabedoria. No outro dia, Deus mandou 2 mães lá para resolver um grande problema em relação à criança. Uma dizia que era dela, outra dizia que era... Então, quer sabedoria? Deus vai te dar problema para você resolver. Mas temos que pedir mesmo, sabedoria, temos que pedir. Peça, né? O Tiago falou. Então, nos ensina, Paulo, a verdadeira maturidade e nos faz entender que a tribulação, não queira fugir da tribulação, e Deus, eu não posso sofrer, não posso enfrentar problema, não. Não que a gente vá viver pensando em problema, não é isso. Mas se fortalecendo em Deus, ciente. Se passares pelas águas, como diz a Bíblia, elas não te afogarão. Se no fogo passares, ele não te queimará. Deus está comigo. E o homem interior não será abalado. Por isso que Davi enfrentou aquele Golias. Golias, todo mundo ali estava de acordo com as sensações da carne. O homem é muito grande, nós não somos grandes, iremos perder. Davi, andando de acordo com as leis do Espírito, olhou e viu que o gigante era muito pequeno. Por quê? Deus é maior. E o que Davi disse? Tu vem a mim com espada, lança, escudo, eu vou a ti em nome do Senhor. E ele vai me entregar a tua cabeça nas minhas mãos. E todo mundo verá que há Deus em Israel. Isso é um homem espiritual que anda de acordo com as leis do Espírito. Ele enxerga como Deus enxerga. E Deus olhando para aquele gigante, muito pequeno. Olha a diferença da visão. Josué e Caleb, com a visão de um homem espiritual, e os 10, nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb dizem, não, Deus vai entregar aquele povo na nossa mão. É diferente. Eliseu e o seu moço, ai meu Senhor, estamos cercados. Senhor, abre os olhos do moço, maior é o que está conosco, está aqui, ó, do que está lá. Maior é os que estão conosco. Então, irmãos, é uma questão de entender que somos seres espirituais e existe toda essa condição para andar de acordo com as leis do Espírito. A tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança nos faz sentir a presença do Espírito Santo em nós. Olha só a sequência de fatos que resulta em sentir a presença do Espírito Santo. Se passar pelo nome do Senhor, pelas causas do reino, se passar por tribulação, não se desespere, não abandone Cristo. Tem crente que abandona Cristo, abandona a igreja, abandona a família, só porque está enfrentando um problema.
Não se desespere. Entenda, Deus é contigo, você é um ser espiritual, Ele vai te fortalecer. Essa tribulação vai gerar paciência, vai vir experiência, vai vir esperança e você vai sentir grandemente a presença do Espírito Santo contigo. Esse é o processo. Muitos pensam assim, eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Sabe um caminho bom? Enfrente as tribulações em nome de Jesus, não fuja delas. Se fortaleça em Deus, Ele dá graça, o homem interior fica preparado para enfrentar e ele consegue sentir a presença do Espírito Santo por meio dessa sequência de desenvolvimento espiritual. Confere lá Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Quer sentir a presença do Espírito Santo? Não fuja dos problemas, enfrente-os em nome do Senhor Jesus. 3. A esperança do crente. Letra A, B e C. Paulo revela as 4 grandes adversidades. Quantas, pastor? 4. Anote aí. 4 grandes adversidades que vêm contra os salvos que são. Primeiro, tribulações. Segundo, perplexidades. Terceiro, perseguições. Quarto, abatimentos. Tudo isso vem. Não adianta. Jesus deixou claro, a chuva forte, o vento, bateu nas 2 casas. Ninguém escapa. A diferença é estar na rocha ou não. O homem interior, entendeu? Confere lá 2 Coríntios 4, 8 e 9. Paulo revela as 4 grandes adversidades que o crente enfrenta. Porém, letra B, Paulo também revela que o homem espiritual enfrenta essas adversidades da seguinte forma. Ele enfrenta sem angústia. Primeiro, sem angústia. Segundo, sem desânimo. Terceiro, sem se sentir desamparado. E quarto, sem ser destruído. Paulo explica, é verdade, enfrentamos 4 grandes adversidades, porém, da seguinte maneira, o homem interior, o homem espiritual, diante de cada adversidade, se ele passar por tribulação, ele não passa com angústia. Se ele passar por perplexidade, ele não tem desânimo. Se ele passar por perseguição, ele não se sente desamparado. E se ele passar por abatimentos, ele não se sentirá destruído. Aleluia! Esta é a realidade de quem anda de acordo com as leis do Espírito. Homem interior, homem espiritual. Letra C. O verdadeiro homem espiritual sabe que é eterno. Eis a questão, irmãos. Tem crente que ele quer viver a eternidade só depois que morrer. Ah, depois que eu morrer, eu serei eterno. Depois que eu morrer, eu vou ver as glórias, a glória de Deus. Depois que eu morrer, eu vou sentir mais a presença de Deus. Deixa tudo para depois da morte. Não, irmão, não é assim que a Bíblia ensina. Preste bem atenção, anote o versículo que eu vou ler aqui. O verdadeiro homem espiritual, ele sabe que ele é eterno. Não será, já é. Ele é eterno. E por isso se torna inabalável diante de qualquer adversidade. Isso aqui não é demagogia, não é jogo de palavras por causa que eu estou dando a aula. É a realidade oferecida por Deus para todo aquele que nele crê, que anda em espírito. Confere lá 1 Timóteo 6 e 12 e confere Salmo 40, verso 2. Confere lá para você entender aí, Paulo dizendo para Timóteo, tome posse, Timóteo, da vida eterna. Nós somos eternos. Para que se abater? Para que ter medo? Vamos para frente? Visão geral. O apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir seu exemplo. Os mesmos recursos que Paulo tinha, nós também temos. O Espírito Santo, Cristo, a palavra de Deus e o poder da comunhão com os filhos de Deus. Vamos para frente, segunda parte. A renovação interior. Essa segunda parte é sensacional. O fortalecimento diário. Anote aí. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre o fortalecimento do homem interior. Como eu disse, essa lição ficou muito didática, sabe? Uma organização de assunto muito bem elaborada para que os alunos tenham facilidade para aprender. Essa estrutura didática é muito excelente. Preste bem atenção. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre o fortalecimento do homem interior. Tem aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, quem fortalece o crente é o Espírito Santo.
João 14, 16 e 17. Segundo, fortalece o crente para vencer o pecado. 1 Coríntios 2, 12 ao 16. Terceiro, devido ao sofrimento externo, a renovação interna é diária. O Espírito Santo, ele garante a renovação diária para os filhos de Deus. 2 Coríntios 4, 16, parte B. E quarto, o Espírito Santo fará a parte dele, se fizermos a nossa, que é viver em santificação, se separe para se consagrar para Deus, viver em fidelidade, esteja na posição da vontade de Deus. Sabe o que significa ser fiel? Tá? Fiel, lembra? Fiel é aquele ponteirinho da balança, né? Lembra antigamente, você chegava lá na mercearia, eu quero 1 quilo de batatinha. Você ficava cuidando do fiel da balança, para ver se ele estaria exatamente onde você queria que ele estivesse, no número 1, de 1 quilo. Então, para que nós possamos ser achados fiéis, nós devemos estar exatamente onde Deus quer que estejamos, na sua palavra. Então seja fiel, esteja onde Deus quer que você permaneça sempre, conforme João 8,31. Confere lá, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o Espírito Santo fará a parte dele, que é tão maravilhosa. Vou repetir a parte do Espírito Santo, tá? Que é o fortalecimento diário. Primeiro, quem nos fortalece é o Espírito Santo. Seja amigo dele, ele está conosco diariamente. Segundo, ele nos fortalece para vencer o pecado. Terceiro, devido ao sofrimento externo, ele garante a renovação interna diária. Quarto, eu só preciso fazer minha parte, que é se separe para Deus, se santifique, seja fiel, esteja na palavra de Deus, viva em reverência, com muito respeito, temor diante de Deus, em oração, diálogo diário com Deus, jejum, você precisa disciplinar a tua carne. Jejum, Jesus chamou o jejum de restauração. Não está na Bíblia, Rodrigo. Jesus falou que jejum é restauração. Está na Bíblia sim. Ele disse, não se coloca remendo novo. Ele chamou o jejum de remendo. O que faz o remendo? Restaura. Então o jejum restaura as fraquezas da carne. Tem que jejuar. Aqui na minha cidade, irmãos, eu lancei, de repente até você tem aí, tá? Mas se você não tem, fica aqui a dica para todos os irmãos do Brasil. Primeiro domingo do mês, eu lancei aqui em todo o campo da cidade. Por bondade e misericórdia de Deus, somos coordenador da Escola Dominical no Campo, diretor do Departamento de Ensino, coordenador do Departamento de Ensino, que envolve a EBD e a Escola Teológica. E eu lancei todo o primeiro domingo do mês, em toda a cidade, tem jejum com EBD. Todos os alunos vão para a igreja, professores e membros, em jejum. Consagrar. Ah, mas quando se jejua não se deve falar, pastor Rodrigo. Não fala, não marcou um dia para se aparecer ou coisa assim. Mas é para estimular, para os irmãos ficarem sabendo. Não é só eu que vou estar consagrando. A igreja, o campo todo. Então isso fortalece, isso estimula. Então lance, você pode lançar na tua cidade. Primeiro domingo do mês, jejum e EBD. Vão em consagração. A combinação perfeita, jejum e EBD. E temor a Deus, que é respeitar os limites que Deus impõe. Confere 1 Coríntios 7,5. Efésios 5,18, Hebreus 12, 14 e 28. Renovação interior, fortalecimento diário. O Espírito Santo oferece as maravilhas do seu agir e eu faço a minha parte e tudo acontece. 2. O eterno peso de glória. Isso aqui é muito lindo. Olha só a comparação que Paulo faz. Letra A, B e C. Uma das maiores características da maturidade do homem interior é ter consciência da riqueza que é a glória da eternidade, conforme 2 Coríntios 4 e 17. B. O apóstolo, ele faz uma analogia, comparando o peso entre duas coisas, e ensina que o peso da glória, na eternidade, é muito maior que o peso das tribulações aqui na terra. Dessa forma, o homem precisa ter consciência das tribulações, mas viver sem murmurar, pois a recompensa será muito maior. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, aqui estão as tribulações e a glória. Então, a glória é muito mais pesada, muito mais pesada. E o que significa essa expressão pesada? Letra C. Antes confere lá Romanos 8,18, Jó 5 e 7, 1 Tessalonicenses 5,18. Letra C. A expressão usada por Paulo sobre pesar algo,
indica que só quem carrega um peso é que pode senti-lo. Isso significa que o peso da eternidade será de tal forma sentido que não haverá lembranças das tribulações passadas que nem se compara. Confere lá Isaías, é isso que Isaías profetiza, Isaías 65:17, que não haverão mais lembranças das coisas passadas, as coisas ruins. Não que a gente não vá ter memória de quem é Abraão, Isaac e Jacó, de reconhecermos no céu. Não, ninguém vai perder a memória, não perde a memória. O próprio Jesus falou para o rico, lá em Lucas, explicando a parábola do rico e Lázaro, ele disse para o rico, lembra? Então não esquece, não apaga, tá? Não tem sono da alma, não tem apagão da memória. O que acontece é que o peso de glória será tão sentido, as maravilhas, que ninguém vai ficar pensando nos problemas que viveu aqui nessa terra. Nem há de se comparar. Então a pessoa vai ficar focada nas maravilhas que estarão diante dos seus olhos. É nesse sentido. Vamos para frente? 3. A visão da eternidade. Essa parte ficou maravilhosa. Olha só, a renovação diária garante as seguintes coisas. Por isso que eu falei, ficou muito didática. Você pode se tornar um assinante, tem o plano trimestral e o plano anual para baixar os slides e estudar com os alunos. Deixa o comentário, você que estuda com os slides, faz o comentário ali para ver o quanto está ajudando você nas aulas. A renovação diária garante as seguintes coisas. Primeiro, desejo pela pátria celestial. Então, o cristão o crente que está em Cristo e entende que é um ser espiritual e que anda de acordo com as leis do Espírito, tá? São palavras-chave, irmãos, tá? Leis espirituais, ser espiritual, tá? Então, quando o crente entende isso, ele entende que existe a renovação diária. Renovação que o Espírito Santo promove. Ele só precisa fazer a parte dele. Se consagrar, estar na presença do Senhor. E o que vai acontecer? Essa renovação diária vai garantir as seguintes coisas. Primeiro, desejo pela pátria celestial, conforme Hebreus 11:16. Segundo, busca pelas coisas que são de cima. Olha que maravilha, conforme Colossenses 3:1 e 2. Terceiro, prazer na palavra de Deus, Salmo 1, verso 2. Quarto, enxergar as coisas eternas. Olha o que a renovação diária traz, conforme 2 Coríntios 4:18. Tem muita gente que não enxerga as coisas eternas. Quinto, discernir e entender as coisas do Espírito, que isso é muito bom, que o carnal não compreende. Confere lá 1 Coríntios 2:15. Tudo isso aqui é benefício de quem é renovado diariamente. Confere lá também 1 João 2:10. E sexto, receber as revelações das grandezas do reino de Deus, conforme 1 Coríntios 2, 9 e 10, que nós geralmente não meditamos nisso. Você vê Paulo dizendo, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Paulo continua dizendo, mas Deus nolas revelou pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pela fé, é possível receber as revelações e ter pela fé o discernimento e as visões da glória e do reino de Deus. Confere lá, receber as revelações das grandezas do reino de Deus, conforme 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tudo isso aqui está no tópico a visão da eternidade. A renovação diária garante todas essas coisas. Tá? Tem 6 riquezas maravilhosas aqui que a renovação diária garante. Então, 6 riquezas, tá? Desejo pela pátria celestial, busca pelas coisas que são de cima, prazer na palavra de Deus, enxergar as coisas eternas, discernir e entender as coisas do Espírito, receber as revelações das grandezas do reino de Deus. Eu estou regozijando aqui, irmãos. Como é bom servir a Deus. Visão geral. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. No final tem a dinâmica, tá? Vou ensinar você a fazer uma dinâmica simples, com 2 celulares no domingo, tá? Vai ser bem simples para os irmãos entenderem a importância de ser renovado diariamente. 3. Os desafios de hoje. A cultura secularista. A cultura secularista nega 4 grandes verdades que são, por isso que eu disse, os slides estão muito didáticos, bem organizados, está muito bom. Olha só, 4 grandes verdades que a cultura secularista nega. Primeiro,
nega a realidade espiritual. Confere lá, 2 Coríntios 4:4. Segundo, nega a existência de Deus. Confere lá, Salmo 14, verso 1. Essa didática não está na lição, tá? É subsídio para você. Terceiro, nega a verdade da palavra. Confere lá, Lucas 24:11. E quarto, em todos os valores ensinados pela palavra de Deus, a visão secularista nega e não acredita. Não acredita em todos os valores ensinados pela palavra de Deus. Confere lá Isaías 5:20. Eles querem inverter tudo, não acreditam em nada. Diante de tantas adversidades, o Senhor Jesus ele garantiu o revestimento do Espírito, que nos garante a firmeza e o renovo diante dos embates da batalha. Confere lá Atos 1:8 e Lucas 10:19. Diante, é grande a afronta, tá? É grande a afronta. São 4 grandes afrontas contra o povo de Deus, né, que os secularistas negam. Negam a realidade espiritual, negam a existência de Deus, negam a verdade da palavra e negam os valores aprendidos por meio da palavra. Mas o Senhor Jesus garante que diante de todos esses ou essas afrontas é possível se manter firme. Segundo, relativismo doutrinário, letra A e letra B. O relativismo não acredita na verdade absoluta das doutrinas da palavra. E também não acredita acerca do único Deus. Anote aí, o relativismo doutrinário, tá? É um segmento que eles não acreditam nas verdades absolutas das doutrinas da palavra de Deus. Segundo, eles não acreditam no único Deus. Terceiro, não acreditam na condenação eterna. Não acreditam na salvação que há em Cristo. Não acreditam que a igreja é coluna da verdade. Não acreditam nos ministros de Cristo. E não acreditam na ortodoxia doutrinária da palavra de Deus. Pastor Rodrigo, o senhor falou muito rápido. Não tem problema, está tudo aqui nos slides, é só baixar. Confere lá Romanos 1:30 e 2 Timóteo 3:2. Esta é a visão do relativismo doutrinário. Eles não acreditam em todas essas coisas aqui. Letra B. Mesmo entre os cristãos. Redobre a tua atenção porque o relativismo doutrinário não acontece só de fora para dentro, mas também de dentro. Entre os irmãos é visto isso também. Letra B. Mesmo entre os cristãos existem muitos que não valorizam o ensino da palavra de Deus, tentam remover os marcos antigos da escola bíblica dominical, tentam remover os marcos antigos dos cultos de ensino, lugares por aí que nem querem ter mais escola dominical, nem querem ter mais culto de ensino, e tentam remover os marcos do ensino sistemático através das escolas teológicas. Dizem que estudar teologia é até coisa do diabo. Então, pessoas que estão no nosso meio. Tem que tomar muito cuidado, porque Judas orientou acerca dessas pessoas. Confere lá Judas capítulo 1, versículo 12. Então, isso aqui também é uma afronta que vem contra a nossa vida. Mas o Senhor Jesus nos fortalece e nos dá condições de suportar todas essas afrontas. Olha só, batalha espiritual. Aqui é muito recheado de textos, irmãos. Olha só, anote aí. Letra A e letra B. Com base na Bíblia, a nossa declaração de fé afirma que desde o início da humanidade, o inimigo das nossas almas mente, engana os homens e influencia toda a terra em sua obra de roubar, matar e destruir. Anote aí, 2 Coríntios 4:4, 1 João 5:19, Gênesis 3:13, 2 Coríntios 11:3, Apocalipse 12:9 e João 10:10. Tudo aqui mostrando a obra do inimigo. Letra B. O diabo tem poder para se transformar em anjo de luz. Confere lá 2 Coríntios 11:14. E os espíritos malignos estão agindo grandemente promovendo o engano. Confere lá 1 Timóteo 4:1. Dessa forma, a igreja precisa das armas e de toda a armadura de Deus, não é só alguma peça, é toda a armadura de Deus. E também, não está na lição, eu coloquei aqui, vigilância total em relação à carne, ao mundo e ao diabo.
Confere lá 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, Efésios 6, do 10 ao 18, Lucas 9, 23, Marcos 13 e 33, e Tiago 4 e 7. Batalha espiritual. Porém, vamos ver aqui a nossa conclusão, a visão geral ainda e a nossa conclusão, traz algo lindo aqui. Ó. A cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer, e é totalmente possível. Esta é a oferta do reino. Eu costumo dizer que o reino de Deus não é um reino só de exigências. É um reino de muitos benefícios para quem está nesse reino. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Agora veja essa conclusão. Jesus nunca escondeu a realidade das lutas e das aflições, mas deixou certo que daria bom ânimo e que estaria conosco até a consumação dos séculos. Agora prepare um glória. A vitória é nossa por Cristo Jesus. 1 Coríntios 15 e 57. Termine a tua lição bradando esse versículo. A vitória é nossa por Cristo Jesus. Aleluia! E a nossa dinâmica, você vai pegar 2 celulares, leve para a aula, empreste um celular de um filho ou de alguém, tá? Pegue o teu celular, carregue o teu celular, leve com bateria. E leve um celular sem bateria. E você vai entregar para um aluno o celular sem bateria e vai dizer, liga esse celular para mim, por gentileza. E ele vai mexer, apertar em botão, e ele está zerado. Não vai ligar. Aí você vai dar o teu celular com bateria. Mesmo que ele não saiba a senha, pelo menos ele consegue ligar. Aperta no botãozinho assim e ele aparece alguma coisa. E aí ele vai dizer, opa, esse aqui liga. Aí você faça a pergunta, qual é a diferença desses 2 celulares? Aí ele vai dizer, não, um está com carga e o outro está sem carga. Aí você vai fazer uma pergunta para todos os alunos. Quem aqui tem celular? Levante a mão, todos vão levantar. Aí pergunte, quem aqui carregou ontem o seu celular? Todos levantarão a mão. E faça a pergunta, quem aqui vai carregar hoje de novo o seu celular? E todos vão levantar a mão. Aí você vai dizer, o homem espiritual é igual a este celular. Precisa ser carregado todos os dias. Do contrário, não terá utilidade. Aleluia! Então, fala aí, eu sempre costumo fazer isso, né? Fala para alguém que está do teu lado aí. Carrega teu celular, tua vida espiritual. Não deixa faltar carga. Isso aqui mexe com todo mundo, né? Uma vez eu me lembro de madrugada, irmãos. Hoje eu não durmo mais com o celular no quarto. Deixo na sala, à noite. Mas uma vez eu estava no quarto e entrou uma mensagem de madrugada. E eu durmo bem, é difícil me acordar com qualquer barulho. E eu me acordei. Ouvi aquele barulho, me acordei. E eu olhei, estava ligado e estava escrito assim, ó. Coloque carga. Na hora eu entendi. É comigo. Não é com o celular. Levantei e fui pro joelho. Eu tenho que colocar carga. Levantei e fui para oração. Então fala para os irmãos, o homem espiritual precisa ser renovado e precisa recarregar a sua bateria espiritual todos os dias. E dessa forma ele vencerá todas as adversidades e poderá dizer, a vitória é nossa por Cristo Jesus. Se torne um assinante para baixar esses slides, se inscreva no nosso canal para receber sempre a informação que um vídeo novo está saindo toda semana no canal, para você sempre esteja aprendendo conosco e sendo alvo das nossas intercessões. Lembrando, oramos por todos que estão inscritos. Pastor, se eu me inscrever, vai trazer algum problema para o meu celular? Vai ter algum vírus? Não, irmãos, não acontece nada. Aperta ali inscrever-se, tá? Que é um sinal de que você já vai estar sendo alvo de intercessões. Todos que estão inscritos são alvos de intercessões. E você vai ser avisado. Opa, entrou um vídeo novo do pastor Rodrigo. Isso não vai te prejudicar em nada. Se torne um inscrito, entra na comunidade Acate e entra no grupo de espera, pois dia 12 de setembro, uma terça-feira, 20 horas, iremos fazer uma grande aula gratuita, descomplicando a oratória cristã. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por toda a riqueza deste ensinamento e por sermos, Pai, renovados pelo Teu Espírito,
por entendermos que somos um ser espiritual, que andamos de acordo com as leis do Espírito para permanecer inabalável. Que esta firmeza, Pai, que o Senhor concede aos teus filhos, seja derramada sobre os teus servos, espírito de fortaleza, não de temor, mas de fortaleza e de firmeza. Que os teus servos e servas sejam fortalecidos para que sempre possam te servir com alegria. É a bênção que eu ordeno como ministro do Evangelho e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, tome posse pela fé, é simples assim e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.